Eita, estou com uma palavra no meu espírito, queria pregar. Estenda a mão para cá, me abençoa. Quem sabe tem uma palavra aqui que vai... Arranca a palavra de mim hoje, irmão. Como é que eu arranco a palavra de alguém com fome de Bíblia? Eu gosto de pregar, mas eu gosto mesmo quando a pessoa arranca a palavra da gente, que ela suga a palavra de dentro da gente, pela sua fome, pela sua sede da presença de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite tão preciosa e tão gloriosa. Nós cercamos esse lugar com a tua glória. Nós damos uma voz de comando nessa igreja, que só o Senhor fala aqui, demônio nenhum abre a boca aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós amarramos e neutralizamos todas as obras do inferno, desde o estacionamento aos nossos filhos que ficaram em casa, as pessoas, os bens, nada, nem ninguém. Eu te proíbo, diabo, de tocar numa bicicleta, de tocar num carro, de tocar numa moto. Estão protegidos e guardados pelo sangue de Jesus. Os nossos irmãos que estão trabalhando, o meu Van Kids que está guardado pelos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos, Senhor, do ladrão, do assaltante, do arrombador, do malfeitor, do arruaceiro. Nós declaramos que nessa casa só quem fala é Cristo. Cerca a nossa mente, unge o nosso coração. Sim, Senhor, traz leveza sobre nós, Senhor Deus. Que haja, Senhor, um destravar aqui nessa noite, nas mentes caídas, as mentes que ainda estão caídas pelo pecado, as mentes que ainda estão caídas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que o sacrifício da cruz nos lavou com o sangue. Amém? Diga para o Senhor assim: Senhor Jesus, me dá entendimento. Não permita que a minha insegurança, que a minha religiosidade, que a minha falta de sensibilidade, não permita que a palavra entre em mim. Eu quero declarar que essa palavra vai me tocar nessa noite, vai trazer liberdade a mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Agora bate palma e dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo dizia para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, Paulo dizia assim: considera o que eu te digo, Timóteo. Ou seja, Timóteo, presta atenção. Considerar o que Paulo estava dizendo, ele estava dizendo: Timóteo, presta atenção. Quando você olha atentamente para mim, Timóteo, medita nisso, e Deus te dará entendimento. Quando é que Deus dá entendimento? Quando você presta atenção. Mas isso não impede você de dar glória a Deus. Isso não impede você de glorificar o Senhor. Isso não impede você de reconhecer que uma onda de unção passou e te pegou. Não tem problema, a gente para, a gente adora e depois a gente senta e começa de novo. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação. Que é isso, pastor? Muitas pessoas querem o poder de Deus. Quem não quer o poder de Deus, irmão? Você quer o poder de Deus? Mas o poder de Deus, eu não devo buscar o poder de Deus. Esses dias eu vi alguém na internet dizendo: você tem que buscar o poder de Deus. Não, você tem que viver o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos gregos, primeiro dos judeus e depois dos gregos, e todo aquele que busca. Então muitas pessoas pegam o Evangelho e elas aplicam o Evangelho naquilo que elas estão fazendo. Você não tem que pegar o Evangelho, a parte que te interessa, e aplicar no que você está fazendo. Pastor, mas eu sou psicólogo. Glória a Deus. Mas você não pode pegar só o Evangelho e aplicar na sua psicologia. Você tem que pegar a sua psicologia e batizar no Evangelho. Pastor, eu sou coach, eu dou palestra. Glória a Deus, que maravilha. E o Brasil precisa mesmo de homens instruídos em negócios. Só que você não pode pegar a parte que te interessa e aplicar nas tuas palestras. Você deveria pegar as tuas palestras, todo o teu treinamento que você recebeu, e batizar no Evangelho. Tudo que você faz precisa passar pelo Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, tudo que eu ouço tem que passar pela palavra. A palavra é a minha peneira. Mas a gente no trocadilho, na rapidez, a gente não presta atenção. E a gente diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. Pegou? Eu conheço pessoas que pregam a Bíblia, mas não pregam a Cristo. Pregam a Bíblia, mas não pregam o Evangelho. Tudo que eu ouço tem que passar pela palavra de Deus. É o meu aferidor de medida, irmãos. Pegue tudo que você faz e batiza no Evangelho. Ah, pastor, mas eu estava conversando com alguém esses dias e ele dizia assim, mas Abraão não é o pai da fé. Eu digo, Abraão é o pai da fé, mas Cristo é o consumador da fé. Cristo é o consumador da fé, inclusive da fé de Abraão. Pegou isso? A fé de Abraão apontava para o futuro, mas Cristo é o consumador da fé desde o passado. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Você pegou isso no seu espírito? Então muitas pessoas, irmãos, ainda estão presas na sua mente, porque ela criou um padrão para servir a Deus. Irmãos, como o pastor disse aqui, a pastora, nós tivemos na Grécia há 1 mês e tanto atrás, 2 meses. Roma prendia a mão, mas a Grécia prendia a mente. Quantas pessoas estão presas na mente? Mas a Bíblia diz o quê? Que o Evangelho é o quê? É metanoia. O que é uma metanoia? É um câmbio, é uma mudança de mente. O Evangelho é um câmbio. Nossa luta, disse Paulo, não é contra a carne ou o sangue, mas contra as hostes celestiais. Do quê? Da maldade. 2 Coríntios 4,4 diz o quê? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então há uma luta para que você não compreenda. Há uma guerra para que não caia a ficha. Porque eu vou te falar, depois que você compreende, ninguém mais te faz presa sua. Depois que você compreende, meu amigo, você nunca vai mais comprar amor pelo serviço. Você nunca mais vai fazer algo para se sentir alguém. Você vai se sentir o cara mais amado da terra. Você não vai estar mendigando amor para ninguém. Por quê? Porque você compreendeu. Mateus 13,19 diz, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno vem e saca-lhe e rouba-lhe a semente. Mas para quem entende, irmão, olha como isso é importante. Olha como isso é importante. Atos capítulo 8. Um homem chamado Filipe estava em Samaria, numa cruzada de avivamento, uma cruzada evangelística. Até Simão Mágico aceitou Jesus. Maravilhoso. Todo mundo feliz, filas para milagres e curas. Todo mundo feliz, menos Deus. E Deus diz, Filipe, vai para o deserto. Deserto? Mas Senhor, quem é que tira alguém do púlpito para levar para o deserto? Você conhece alguém que tira alguém do púlpito para levar para o deserto? Eu conheço. Ele diz, vá para o deserto, Filipe. Quando Filipe chega no deserto, vê uma carroça. Daí o Senhor diz assim, ó, se achegue a essa carroça. E a Bíblia declara, a partir do versículo 26, se eu não me engano, de Atos capítulo 8, está na Bíblia. E o que eu não souber, eles estão botando aqui atrás. Depois que essa menina veio trabalhar aqui, irmão, eu precisei ler mais a Bíblia. Porque ela bota ali e me cagueta se eu estiver falando o versículo errado. Aí Filipe está correndo, ele se chega. Pastor Vânios, quando ele chega na carroça, está escrito assim, e tinha um eunuco que vinha de Jerusalém, que tinha ido em Jerusalém, ele tinha ido adorar.
Ele está vindo de um culto de adoração. E ele voltou para casa e Filipe faz a pergunta áurea para ele, diz assim: tu entendes o que tu lês? Porque ele estava lendo as escrituras. Ele diz: como é que eu entendo se ninguém me explica? Sabe o que me assusta? É que ele não estava vindo da balada, ele estava vindo de um culto de adoração. Ou seja, ele foi adorar e não entendeu nada. Como é que estava o culto? Estava uma benção, caí 3 vezes na unção. Meu Deus, foi forte. O que o pastor pregou? Rapaz, estava forte, mas o que ele pregou mesmo? Ele falou do filho da irmã Maria. Ele falou, não entendeu nada. Se você não entender, você não desfruta. O meu trabalho aqui é expandir você por dentro. É para que você cresça naquilo que já é seu, que Deus te deu, é seu, Deus te entregou. Ninguém vai tirar de dentro de você, meu amigo. E aí Filipe sentou com ele na carroça e começou a explicar as escrituras a partir de Isaías. E começou, aquele homem ficou tão doido, tão cheio, que quando ele viu água, ele disse: tem água ali, eu posso ser batizado então? Filipe disse: você já é dizimista? O que é isso? Até a minha Alexa está falando aqui. A Siri. O que você quer saber? Eu não quero saber nada, meu filho. Sai. Dudu! O que você quer saber sobre Dudu? Ela está perguntando. Pronto, veio. Deu certo. Deu, Dudu? Deu, certinho. Ô, Dudu. Tive que ter uma crise de humildade agora. Diga para alguém que está do seu lado: alguém sabe o que você não sabe. Diga para ele: alguém sabe o que você não sabe. Aí o cara viu a água e disse: tem água ali, eu posso ser batizado? Filipe disse: você já é dizimista? Foi isso que Filipe disse? Filipe disse: você já vai no culto? Você já vai na igreja? O que é que Filipe disse? É lícito. Por que ele quis ser batizado? Porque ele entendeu. O que eu aprendo aqui? Que para Deus é melhor que um entenda do que uma multidão pule, dance e não entenda nada. Pegou? Pai, o senhor está dizendo que não vai pular? Não, dançarina aqui é eu, meu filho. Dançarina, bochóia aqui é eu, meu filho. Mas não adianta, uma coisa não substitui a outra. Então abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao versículo 18. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se ao ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece,
diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não olha que ousadia de Paulo, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando se fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia, glórias a Deus. Que palavra, irmãos. Nós hoje meditamos aqui nessa palavra por muito tempo, no turno de oração, e Deus falou muito com a gente. Ministros de uma nova aliança. Ministros de uma nova aliança é o que Paulo está tentando dizer aqui. E depois você vai ler o capítulo 4, ele continua falando do assunto, de uma outra forma, mas o assunto ainda é o mesmo. Você lembra que quando Moisés descia do monte, ele estava brilhando, você lembra disso? Eu acho que está em Êxodo, capítulo, está na Bíblia. Moisés descia do monte, ele estava com Deus, o seu rosto resplandeceu. Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, 5, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Quando ele brilhava, as pessoas não conseguiam fitar os olhos nele por causa do brilho do rosto de ter estado com Deus. Então eu acredito que alguém disse: Moisés, tampa o rosto para a gente poder pelo menos conversar com você. E ele botou o véu. Só que essa glória, ela desvanecia, ou seja, ela tinha um prazo de validade. Passava umas horas, ela saía. E Moisés continuava com o véu. Por quê? O que Moisés percebeu? Que quando ele estava com o véu, o povo respeitava ele. O povo ouvia o que ele estava dizendo. O povo dava atenção para as suas palavras. Mas a glória não estava mais, mas o véu continuava. Esse é o problema, irmãos. Moisés colocava o véu no rosto para cobrir aquilo que desvanecia. E Paulo está dizendo, aqui do versículo 7 ao 13, Paulo está explicando, ele está dizendo: nós não somos como Moisés. Que ousadia, ele está dizendo, nós não podemos colocar nada no rosto. Quando a gente está sem glória, a gente tem que orar e buscar Deus. Se você está sem brilho, sem glória, se você percebeu que está desvanecendo, está saindo de você aquele brilho, aquela justiça, aquela busca, aquela intenção correta de buscar a Deus, você não inventa moda para o povo achar que você ainda é crente. Você não inventa moda, você não bota um véu para todo mundo dizer: meu Deus, está brilhando. Mas não estava, já tinha ido. Agora certamente alguém pediu. Irmãos, o véu que Moisés colocou foi o pedido do povo. Certamente alguém pediu: Moisés, põe o véu porque não dá para chegar perto de você. Moisés pôs o véu. O que é que eu aprendo aqui, pastor? Quando o povo não consegue lidar com a glória de Deus, que Deus está manifestando através de um ministro, ele tenta modelar esse ministro de acordo com a sua necessidade. Você está me entendendo?
Se foi o povo que pediu para Moisés botar um véu, porque o povo não conseguia olhar para ele. Quantos ministros você conhece que está se modelando a necessidade do povo? Você não pode se modelar a necessidade do povo. Você não pode, irmãos. Você tem que se modelar à vontade de Deus. Você é um ministro do Senhor. Quando você tenta modelar-se a necessidade do povo, vai acabar como acabou com Moisés, como aconteceu com Moisés. Uma hora Deus vai dizer, fala com a rocha, você vai fazer o quê? Você vai ferir a rocha. Por quê? Porque essa é a vontade do povo, que saia água. Mas ela ia sair água, só que demoraria um pouco mais, porque agora Deus está ordenando, é de um outro jeito, é uma nova forma. Você passa 40 anos ferindo uma rocha, Deus vem e diz, não é mais para ferir a rocha. Aí você diz, não, como que não? Nosso ministério funciona assim, é assim que acontece. E Deus diz, mas agora não é mais. E como você vai fazer quando Deus diz que não é mais? Ou você obedece, ou você vai fazer aquilo que o povo está pedindo para você fazer. Irmão, se eu for fazer tudo que o povo quer, eu não busco mais a Deus. Se eu for fazer tudo que o povo quer, eu não oro mais, eu não leio mais, eu não busco mais a Deus. Deixa eu te falar uma coisa que é perigosa de falar, mas tem que ser dita. A igreja, ela não foi criada para cuidar de gente, ela foi criada para desenvolver pessoas. Você cuida de uma criança até ela crescer. Com leite. O menino toma leite. Mas quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas eu não posso mais pensar como menino, eu preciso crescer. Uma igreja infantil ainda está esperando as bênçãos de Deus. Nós precisamos desenvolver as pessoas, amém? Desenvolva seus filhos, puxe o melhor dele, porque tem. Puxe o melhor, não se modele a necessidade. Não vou botar véu, não. Amém. Quem estava no culto ontem? Ontem, você percebeu aquilo, o peso que estava naquele, o cabode estava forte aqui, não estava, gente? Quando terminou o culto, eu disse, chega, estava cansado, porque parece que você está batendo na parede, porque é quebrar, irmão, é fortalezas caindo. E quando eu ia acabar, o Espírito Santo disse, não permita que o espírito de morte que está no lugar roube a glória de Deus que está no altar. Então dê uma voz de comando ao espírito de morte. Morte é onde está a tua vitória. Tragada foi a morte pela vitória. O espírito de morte que está no lugar não pode tomar frente da glória que está no altar, a não ser que não haja glória. E a glória não é exibição de dons, não é isso. Se nós, ministros do Senhor, dermos mais atenção à opinião do povo do que à glória de Deus, quando a glória sair, você vai se modelar. Ou seja, a glória já foi. E Moisés estava lá com o véu, porque ele percebeu que o povo dava mais atenção para ele quando ele estava com o véu. O povo ouvia mais ele, porque eles pensavam, meu Deus, ele está cheio da glória, e a glória já tinha desvanecido. E meu Deus, isso é muito forte. O fim disso é desobediência, irmãos. O fim disso é desobediência. Porque vai chegar uma hora que Deus vai falar, dizer, João, faz assim. Você diz, não vou fazer. Porque você vai achar que é coisa da sua cabeça. Você está tão acostumado a fazer uma coisa daquela forma e sempre dá certo. Esse é o problema, é porque dá certo. E porque dá certo, você acha que Deus aprova tudo que dá certo. Nem tudo que dá certo Deus aprova, irmãos. Nem tudo. Aí ontem, olha o que diz o texto aqui, capítulo 3, versículo 15, diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles,
Quando, porém, algum deles se converte, o Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, ali há liberdade. O que ele está dizendo aqui, pastor? Irmão, ele está dizendo que até hoje, quando o Evangelho é ensinado, tem algumas pessoas que ainda têm o véu. Tem o véu que cerca o seu coração e não permite que ele ouça. Irmãos, se você é ministro de uma nova aliança, esse vinho novo não cabe num odre velho. Esse vinho novo não cabe na sua estrutura. Nós às vezes queremos receber um vinho novo, mas queremos receber um vinho novo na nossa velha estrutura de ser. Por isso que quando você fala alguma coisa, quando você usa algumas palavras que está fora do clichê evangeliquez, você não recebe. Quando tem alguma palavra, alguém esses dias me falou: pastor, mas chamar Deus de você não é pecado? Porque chamar Deus de você é falta de respeito. Eu disse: e se for intimidade? É que nós queremos declarar: Deus, você é meu amigo, você... Não, Deus é... Meus filhos, quando eles vêm lá em casa, eles param na minha frente e dizem assim: Deus poderoso, meu Deus e meu Pai. Não, eles não dizem assim. Eles falam comigo: Pai, você vai poder... Ah, mas Deus é tudo que Deus quer, que você baixe a guarda das seguranças que você colocou na sua mente, e você acha que Deus gosta assim. Você já viu como é que a gente faz? Vamos orar? Vamos. Para que fazer cara de choro para orar? Se vai chorar, chora, irmão, mas não faz cara. Por que eu acho que Deus... Para que eu tenho que mudar minha voz para pregar? Mudar minha voz para orar? Para que eu tenho que fazer isso? São estruturas que nós vamos criando, Jackson. Uma vez um irmão foi almoçar lá em casa, faz tempo isso. Ele foi almoçar e eu pedi gentilmente: irmão, a senhora pegou o almoço? Deus! Batiza o alface. Tem que batizar o alface, irmão. Parecia que ele estava numa conferência com 2 milhões de pessoas numa praça pública. Para que isso? Fala normal. Você vai ser político, não vai mudar a voz não para dar discurso, hein? Bom, mas nós criamos algumas estruturas que a gente acha que Deus gosta. Aí quando alguém faz diferente, a gente diz: Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso, porque Deus não gosta. Sabe como é que as pessoas me chamavam antigamente? Agora já não. Aquele apóstolo, aquele que anda com a camisa para fora. Nós queremos um vinho novo numa velha estrutura. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Mas eu já aceitei Jesus. Eu não estou falando de aceitar Jesus, eu estou falando de nascer de novo, meu irmão. Você precisa nascer de novo, meu filho. Jesus falou isso para Nicodemos. O cara era um dos chefes da sinagoga. O cara era grande na sinagoga, Saul. O cara era sacerdote. E o cara não sabia o que era nascer de novo. O evangelho não vai se encaixar. O evangelho não é hóspede de nenhuma cultura, ele é juiz. O evangelho é juiz de todas as culturas da terra. O evangelho é juiz de todos os dogmas, de todas as culturas humanistas, de todas as formas e jeitos. O evangelho não se hospeda na nossa incapacidade de entender. Ele vai trabalhar e vai bater, até abrir-se-vos-á, buscar, até encontrar, pedir, até achar. Isso é evangelho que não desiste. Aleluia.
Pastor, mas eu quero crescer. A história nossa aqui hoje, na nossa conversa de oração foi: nós precisamos crescer. Quem não quer crescer, irmão? Quem quer crescer? Todo mundo quer crescer. E não tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. Mas a Bíblia diz: nós vamos crescendo do quê? Paulo disse, olha aqui, versículo 18: e todos nós com o rosto desvendados, sem esconder nada, brilhando a luz do Evangelho de Cristo, olhando para Ele firmemente, olharam para Ele e foram iluminados. Quando você olha para Cristo, você é iluminado. Você não precisa botar mais véu, deixa todo mundo ver que você está brilhando. Aleluia! Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Aleluia! E todos nós com os rostos desvendados contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados como? Como é que eu sou transformado? De glória em glória. De glória em glória. Então vou para o culto buscar glória. Não é isso. A palavra glória aqui, diga para o irmão que está do seu lado: paz, meu irmão. Meu irmão. Oh, meu irmão. Deixa eu buscar isso aqui para você. A palavra glória aqui, ela vem da palavra doxa, que quer dizer o quê? Opinião, julgamento, ponto de vista, estimativa, seja boa ou ruim a respeito de alguém. No Novo Testamento, sempre opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória, esplendor, brilho, da magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade, algo que pertence a Deus, a majestade real que pertence a Ele, como supremo governador, majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade, algo que pertence a Cristo, majestade real, Messias. Então o que é crescer de glória em glória? É pensar positivo dos outros, é olhar e ver excelência nos outros, é ver coisas boas nos outros, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável nisso. Então como é que eu cresço? Quando eu penso bem dos outros. Como é que eu cresço, pastor Luiz? Quando eu tenho opinião positiva a respeito de todo mundo. Mas o cara não presta, mas eu vejo coisa boa nele. Eu vejo o espírito dele, e o espírito está pronto. Sabe como é que você cresce? Pela forma que você vê as pessoas. Jesus pergunta: o que foste ver no deserto? Foste ver um homem ricamente vestido? Não. Foste ver um caniço agitado pelo vento? Não. Não foste ver alguém que oscila nas suas decisões? Não, você foi ver mais do que um homem, você foi ver um profeta. E eu digo para vocês que o nascido de mulher, João Batista é o maior, e o que for menor é maior do que ele. Como você está vendo as pessoas define se você está crescendo ou não. Eu vou repetir: como você está olhando e vendo as pessoas define se você está crescendo ou não. Se você olha para os outros e só vê defeito, só vê problema, só vê pecado, e tem, o pior que tem defeito, tem problema e tem pecado, mas o problema não é o que a pessoa tem, é o que você vê. Como você vê? Porque se você vê o primeiro defeito para depois a qualidade, você não vai se interessar em ajudar. Mas se você vê primeiro a qualidade para depois o defeito, assim como Jesus via as 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse, Jesus diz: tu és assim, tu és amada, tu és isso, tu és aquilo. Depois ele dizia: eu tenho porém contra ti. Ou seja, depois vinha o problema, mas primeiro ele dizia: eu tenho a teu favor. Então você passa a ser participante desta glória. Você cresce de glória em glória à medida que você olha de uma forma para as pessoas como Deus olha, como Jesus olha. Como está a sua rede de relacionamento? Como você cuida de gente? Como você desenvolve pessoas? O que você vê nas pessoas? Isso é crescer de glória em glória. Não é vou no culto de novo para receber a glória, não. Crescer de glória em glória é ativar, é olhar para as pessoas e ver nelas coisas que elas não conseguem enxergar,
é ajudar as pessoas a pensar, ajudar as pessoas a sair do seu lugar. Amém, irmãos? Amém. Estamos perto disso, estamos longe disso. Estamos perto disso ou estamos longe disso? Pergunta para quem está do seu lado. Quando você mata alguém no sentido moral ou literal, você está diminuindo o valor que Deus dá à humanidade. Quando você olha para alguém e você mata ela literalmente, ou você mata ela moralmente, ou você mata ela criticando, atacando, condenando, irmãos, o que que você está fazendo? Você está diminuindo o valor que Deus dá para a humanidade. Quando você ataca uma pessoa, você está diminuindo o valor que Deus dá para a humanidade. Porque o valor que Deus dá para a humanidade qual é? Qual é o valor que Deus dá para a humanidade? Cuide de gente, ative pessoas, abençoe pessoas, tire essas pessoas daí, ajude a sair dos seus buracos, das suas crises. Mas quando você não faz isso, você não vai crescer. Você cresce cuidando de gente, irmãos. Você cresce ajudando pessoas. Não importa o quanto você sabe do Evangelho, se você não usa o Evangelho para libertar ninguém. Não importa o quanto você já estudou a Bíblia, se você não usa o Evangelho para ajudar as pessoas. Então quando você mata a pessoa, matar eu? O que a Bíblia diz? Olho por olho e dente por dente. Jesus disse, eu porém vos digo. O que ele disse? Quando você fala mal, quando você ataca, você já matou. Quando você mata alguém assim, com a sua boca, com as suas palavras, você está diminuindo o valor que Deus dá para a humanidade. O que é que Jesus veio fazer na terra, irmãos? O que é que Jesus veio fazer na terra? Ele veio matar? Ele veio mostrar para o mundo o valor que a humanidade tem para Deus. Ele disse, eu vim morrer. Então quando é que eu dou o valor devido para a humanidade? Quando eu mato ou quando eu morro? Acompanha aqui, irmão, vem. Quando eu morro. Quando eu morro. Jesus é o ensino de Deus para a humanidade. Jesus é a pedagogia de Deus para a humanidade. É Jesus dizendo para Deus assim, eu vou e morro. Eles vão saber, Senhor. Eles vão saber que o Senhor é amor. Foi isso que Jesus veio fazer, irmãos. Como nós queremos servir a Deus com uma mente caída, querendo que o vinho novo seja derramado na nossa estrutura velha. Eu e você precisamos sair desse ambiente, porque o Evangelho, o ministro da nova aliança, o Evangelho de Jesus Cristo, não é, irmãos, não vai se hospedar em nenhuma velha estrutura. Não adianta. Por isso que às vezes as pessoas ouvem e dizem assim, meu Deus, alguém me disse esses dias, a mensagem do pastor Luiz Hermínio mudou. Eu gostava quando Deus usava ele. É que eu cansei de expulsar os mesmos demônios das mesmas pessoas. É que eu cansei de todo ano ter que falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Eu cansei de massagem no ego. Eu cansei de ter que fortalecer pessoas com o Evangelho. Era aquilo que Jesus disse para os discípulos, eu queria que vocês já estivessem queimando. Eu queria que vocês já estivessem na frente. E a gente tem que fazer as mesmas coisas. Eu cansei de ver gente na igreja de mal. Eu cansei de ver gente na igreja que vem em culto separado para não encontrar o outro irmão. São essas estruturas antigas que a glória de Deus não se manifesta, irmãos. Pode cantar a música que for,
pode botar um ministro que for, pode pregar a mensagem que for, Deus não vem. Porque nós somos ministros de uma nova aliança e nós só vamos crescer de glória em glória da forma que nós vimos e ajudamos os outros. E não falar, e não atacar, e não condenar. A nossa língua revela o veneno que tem em nós. Minha pergunta: se você, eu vou me tirar aqui daqui, eu vou tirar agora eu do meio, vou botar só você. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a pergunta é: a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se você pudesse comer, Deus vinha servir as suas próprias palavras para você. Deus disse: ó, hoje você vai jantar o que você disse o dia inteiro. Hoje você vai jantar o que você falou o dia inteiro. A sua alma seria nutrida ou envenenada? Isso é velha estrutura, irmãos. A pergunta é: a alma seria nutrida ou envenenada? Ah, pastor, mas é o amor. Alguém me disse esses dias: o amor é cruel. É muito difícil amar. Não, o amor não é cruel. Cruel é a humanidade. O amor é lindo, irmãos. Porque o amor não é um sentimento, o amor é alguém. O amor não é algo, o amor é alguém. Deus é amor. Aleluia, levante a sua mão e solte esse leão que está preso. Muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado. Oh, 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 oh. Pastor, o senhor está me dizendo que eu conheço, Mateus, eu conheço aquela pessoa. Como é que eu vou amá-la? Eu conheço ela. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Tem que ser meio louco mesmo para amar alguém assim. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais deste modo. Então, quando eu olho para você, eu não posso mais te conhecer segundo a carne. Você é meu irmão em Cristo. O seu espírito vem primeiro. Mas aí você me faz mal, você me ataca, você fala mal de mim. Mas eu não te conheço assim. Eu te conheço no espírito. Eu não vou te conhecer segundo a carne. Eu vou te conhecer segundo o meu espírito, porque o espírito está pronto. É por isso que Nazaré quis expulsar Jesus, porque eles conheciam Jesus segundo a carne, mas eles não conheciam o Messias que estava dentro dele. Eles não conheciam o Cristo vivo que estava dentro dele. Por isso, você não tem o direito de conhecer mais as pessoas segundo a carne. Pastor, mas o senhor está dizendo que... Eu estou dizendo que está escrito, irmãos: a ninguém conheceis segundo a carne. Como isso? Estive preso e foste? Vem comigo! Eu estive preso e foste? Quem está preso? Quem está preso? Quem fez alguma coisa ou errada, ou pelo menos parece que está errado, e Deus está mandando você ir lá e visitar ele. Como é que é? Mas ele é um condenado. Ele pisou na bola.
E o Senhor está dizendo: vai lá e visita ele, para você crescer de glória em glória. Seu crente de meia tigela, Deus está dizendo para você que você tem que viver, perder a sua cabeça. Se for para enlouquecer, enlouquece por causa de Cristo. É que o seu juízo determinou para você o que é bom e o que é ruim, e você não faz mais nada que Deus te mandou. Diga para a pessoa que está do seu lado: não fica triste não, o pastor Luiz é legal. Ele é gente boa, irmão. Ele só está debaixo do ímpeto profético nessa noite, mas ele é gente boa. Pode falar: o pastor Luiz é gente boa, ele é querido. Mas o ímpeto profético está aqui nessa noite, porque até na terça-feira à noite a sua cabeça vai bugar, e nós vamos sair daqui com a nossa mente ungida, cheia da glória de Deus. E nós vamos soltar as velhas estruturas que nos prendem, que nos aprisionam, que nos roubam da unção verdadeira. A ninguém conheceis segundo a carne. Queremos avivamento, mas não entendemos que avivamento é a soberania de Deus sendo estabelecida e as responsabilidades dos homens sendo manifesta. Eu tenho responsabilidades com você, mas eu não sou guardador do meu irmão. Se você não for guardador, você vai ser assassino. Ou você fala bem, ou você... Não, eu não vou falar nada. Ih, já... Fala bem. Fala bem. Você acha que Deus tem que derrubar alguém para levantar você? Você acha que algum ministério tem que quebrar para o seu levantar? Você acha? Não. Alguma empresa precisa falir para você crescer, prosperar? Não, você não precisa. Deus não precisa disso. Deus é um Deus bom. Aleluia. E à medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos tornando mansos na terra, como diz as escrituras em Mateus 5:5, os mansos herdarão a terra. Não herda a terra quem briga com ela, irmão. Quem herda a terra não é os ditadores. Quem herda a terra são os mansos, porque se os mansos herdarem a terra, todo mundo vai ter terra. A terra vai ser repartida com todo mundo. Aleluia. Agora não adianta, você vai discutir com pessoas que não aceitam a verdade. É a mesma coisa que dar remédio para um cara que já morreu. Ele não aceita a verdade. Mas eu faço coisas boas, eu sou bom. O que liberta você não é ser bom, é ser verdadeiro. Quando eles pararam de comer da árvore da vida, da verdade, eles começaram a comer da árvore do bem e do mal. Pronto, não puderam mais comer da verdade. Esse é o problema, é que o homem, depois de comer da árvore do bem e do mal, ele achou-se detentor do bem e do mal. Ele define o que é bom e o que é ruim. E não é mais Deus. Eu fico imaginando a cabeça de Ananias, quando Deus disse para ele, quando Jesus disse: Ananias, vai lá e ora para o Saulo. Ananias dizia: eu não, o Saulo é assassino de crente. O Saulo mata crente, Senhor. O Senhor diz: vai lá, Ananias, ele é o meu escolhido. Como é que o Senhor escolhe ele? Não, Ananias, eu escolhi ele. E tem uma coisa, ele vai escrever quase o Novo Testamento todo, e você só vai aparecer nesses 2 versículos aqui. Você só vai aparecer nesses 2 versículos aqui. E Saulo não, Saulo vai aparecer na Bíblia toda. Ele vai escrever um monte de carta. Mas, Senhor, você quer discipular o amor de Deus. Você quer dizer para Deus o que Deus deve amar e o que Deus não deve amar. A primeira revelação que você precisa ter é que Deus não é homem, Ele não pensa como você. Nós não somos deuses, irmãos. Mas o mundo é difícil. Irmão, se você vive em Cristo, o mundo não te atrapalha. É você que vai atrapalhar o mundo. Você vai atrapalhar o mundo. Você vai ser um BO. Você vai ser um BO. Você vai ser um problemão para o mundo. Porque onde você está irmão, é trash. Onde você está é problema, é BO. Por quê? Você está sempre trazendo Bíblia, sempre trazendo a luz, sempre trazendo o céu para a terra. Somos nós que atrapalhamos o mundo. Amém? Só não podemos atrapalhar os processos de Deus de transformar o mundo. Deus vai transformar o mundo. Eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a transformação dele. Estou esperando Jesus fazer algo.
Se a Bíblia diz que o mundo aguarda as manifestações de quem? De quem? Dos filhos de Deus. Se o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, os filhos de Deus quem são? São os evangélicos? Não, são aqueles que transmitem a vida de Deus. São aqueles que olham para pessoas como Deus olha. São aqueles que querem salvar gente. São aqueles que querem salvar territórios. São aqueles que não desistem de ninguém. Amém? Pastor, mas isso é difícil, porque a Bíblia diz, esse é o problema. Irmãos, me entenda com o seu espírito, não me traduza na sua alma, senão você vai achar que eu sou um herege. Já tem um monte de gente que acha. Talvez você tenha que quebrar regras para tocar pessoas. Como que é isso? A Bíblia, a Torá dizia que você não poderia tocar no leproso, e Jesus abraçou o cara, tocou o leproso. Mas aí como é que eles condenaram Jesus? Está escrito. É como se Jesus dissesse, vocês não entenderam o que está escrito. Vocês não entenderam o que está escrito. Quando eles não conseguiram parar a devoção de Daniel em Babilônia, eles tiveram que criminalizar a devoção para prender ele. Você está me entendendo? Vai chegar uma época no mundo que eles vão querer criminalizar a devoção para você ir para a cadeia porque é crente. Ninguém dá amém, né? Claro que não, vai dar amém. Por isso nós já estamos treinando gente para visitar você quando você estiver lá. Eita glória! Eu devia me perguntar, eu estou chorando por quê? As minhas lágrimas são por quê? Por perseguição? Por necessidade? Por traição? Ou por amor a Cristo? Minhas lágrimas são por causa de quê? Minha vida é chorar, mas está chorando por quê? Necessidade? Traição? Perdas? Ou a devoção a Cristo? Eu preciso definir, irmãos. Cutuca alguém que está do seu lado e diga, valoriza o conteúdo, não o rótulo. Você vai ter que quebrar regras para tocar um leproso. Talvez você vai ter que quebrar regras para tocar um leproso. Eu vou repetir, talvez você vai ter que quebrar regras para tocar um leproso. Irmão, uma tomografia, uma ecografia, ela não pode mostrar o que você tem no seu íntimo. Mas você, com os olhos de Cristo, pode aprender a ver a vida de Deus na vida das pessoas. Porque todo mundo que está aqui, Deus soprou o fôlego do Espírito. Todo mundo que está aqui, Deus soprou, meu irmão, em você. Você recebeu o fôlego de vida. Todo mundo que está aqui tem espírito, tem alma e tem um corpo. Então aprenda a ver dentro das pessoas. Muitos viram Jesus, mas nunca conseguiram ver o Cristo. Quem é que consegue ver? Bem-aventurado, Mateus 5,8. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão. Eles vão ver Deus. E eles não vão ver Deus só numa igreja. Eles não vão ver Deus só na vida de um pastor, de um líder. Eles vão ver Deus na vida das pessoas. Eles vão ensinar as pessoas a parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Quem é que vê Deus? Quem vê Deus? Os puros de coração. Os puros conseguem ver a Deus. Eles vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida. Por isso que eu falei para o meu filho ontem, um dia alguém vai olhar para você com os olhos de Jesus. E não precisa nem ser crente. Que a maioria, muitos crentes, não vou dizer a maioria, isso é muita gente. Muitos crentes
já entregaram o coração para Cristo, mas ainda a sua mente ainda não serve a Cristo, porque não consegue ver bondade, só consegue ver ganho, só consegue ver ambição, só consegue ver interesses pessoais na vida das pessoas. Aleluia. Então, querido, invista tempo naqueles que conseguem ver Cristo em você, não naqueles que te olham e vê somente você. Valorize o conteúdo e não o rótulo. A vida é feita de momentos. Vai ter um dia que você está bem, o outro dia você acorda com febre, está doente, aí toma um analgésico, fica bom, daqui a pouco você está bem de novo, aí você diz, aí quando você está bem você quer ganhar o mundo, quando você está mal você não quer nem sair de casa. Irmãos, Noé um momento ele tomou um porre, mas não era um bêbado. Davi em um momento ele adulterou, mas Davi não era um adúltero. Abraão em um momento ele mentiu, mas ele não era um mentiroso. O problema é que pouca coisa ruim estraga muita coisa boa. Eclesiastes 10, versículo 1 diz que se uma mosca morta cai no perfume do perfumista, ela exala mau cheiro. O problema é que às vezes a gente guarda o bom tesouro, guarda o bom perfume, e uma mosca morta que posa ali parece que neutraliza tudo. Por isso o seu momento pode estragar a sua verdade. Fuja desses momentos, que esses momentos selam, é perigoso. Mas eu quero declarar que essa geração romperá as trevas e não fugirá delas. Eu quero declarar que essa geração vai olhar para as pessoas e vai ver o brilho de Deus na vida delas, porque a luz, ela é como a luz, é como a alva, irmãos. Ela vai brilhando até se tornar um dia perfeito. Para mim crescer de glória em glória, eu preciso ver Deus em você. Eu preciso ajudar você a ver Deus em você. Para mim crescer de glória em glória, eu preciso trazer você para esse lugar. O Evangelho é a luz em movimento em meio às trevas. O Evangelho romperá com todas as trevas. Não é uma comunicação formal, mas é uma autoridade espiritual liberada pela palavra de Deus. Isso é o Evangelho. Nós somos ministros da reconciliação. Bota lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. Nós temos, a Bíblia diz, o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Bota ali o 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado. Se ele tivesse olhado o nosso pecado e julgado o nosso pecado como deveria ser julgado, ele não morreria por nós, irmãos. Você não vai se disponibilizar a servir ninguém se você vê primeiro os defeitos. Você vai querer trabalhar na meritocracia, ou seja, a pessoa tem que merecer falar comigo, tem que merecer o que eu carrego, tem que merecer o meu evangelho. Isso é meritocracia, irmãos, isso não é misericórdia. A misericórdia, a graça é um favor imerecido. É você dar para alguém a possibilidade que ela jamais imaginou que ela poderia ter. Você não trabalha com as pessoas porque elas merecem. Tem gente que merece o seu amor, mas tem gente que precisa dele, irmãos. Isso é uma posição de coração, e eu preciso estar neutralizado de algumas dores, de algumas ofensas, de algumas coisas que as pessoas fazem contra mim, para mim poder atuar na vida das pessoas. O ministério da reconciliação é isso. Por isso eu não posso conhecer ninguém segundo a carne, senão sempre eu vou ver os defeitos.
E eu não vou olhar segundo o Espírito, porque no Espírito eu tenho que olhar. Por quê? Porque no Espírito nós somos todos iguais. No Espírito nós somos iguais. A ninguém conheceis segundo a carne. Lembra o que eu falei ontem, João capítulo 8, versículo 14 e 15, quando Jesus disse: vocês julgam segundo os padrões do mundo, e eu a ninguém julgo. Ele disse: eu sei de onde vim, sei para onde vou. João 8, 14 e 15. Vocês julgam segundo os padrões do mundo, mas eu a ninguém julgo. Uma diferença de julgar e discernir. Tem gente, irmãos, que ela não vai te ajudar. Tem gente que acha que está te ajudando, te afrontando. Afronta e confronto são coisas diferentes. A afronta, irmãos, é expor. Quando você afronta alguém, você só quer expor ela. E muitas pessoas que gostam de expor os outros, muitas delas, elas aprenderam a esconder o seu pecado no pecado dos outros. Por isso que é melhor esconder, apresentar o pecado dos outros do que o seu. É muito melhor. Muito melhor. Então expor vem de afronta. Confronto não é isso. Quem me confronta faz o quê? Me confronta porque me ama, porque discerniu que eu preciso ser confrontado. E quem confronta termina o serviço. E o processo de quem confronta é: ele confronta, conversa, conserta e consola. Uau! Quando alguém que quer te expor, ele só te expõe e tira o seu pé, tira a sua mão, porque o objetivo é esconder os seus pecados, esconder os seus defeitos nos defeitos dos outros. Mas quem te confronta, como eu falei ontem, sabe quem é que tem mau hálito? É quem não tem amigo. Porque quem tem amigo não tem mau hálito. Porque o amigo verdadeiro diz: irmãos, chupa um chicletinho, filho. Vai tomar um cafezinho, vai. Por quê? Tá com mau cheiro, tá brabo. Não? Ou branca de... Tem. Mas quem é que faz isso? Quem tem amigo. Não é? Quando você vê um amigo pisando na bola, o que você faz? Você pega o microfone e diz: amigo, assim te diz o Senhor. Não, irmão. Você chama o amigo: vem cá, posso falar uma coisa para você, cara? Eu estou falando em amor porque eu quero te ajudar. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu estou percebendo isso. O que é que você... O amigo confronta, conversa, conserta e consola. Ah, Jesus, meu amigo fiel. Ah, Jesus, meu amigo fiel. Ser ministro de uma nova aliança não é nos padrões do mundo, não é nos padrões, Senhor querido, da velha aliança, não é nos padrões levíticos, que é olho por olho e dente por dente. Bateu, levou, matou, morreu. Não, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Deus nunca quis escrever, irmãos, na tábua de pedra. A ideia de Deus, Vânios, nunca foi escrever na tábua de pedra. Depois você lê Êxodo 19, está escrito lá, gente, do versículo 1 a 6. O Senhor disse para Moisés: diga para o povo que no terceiro dia, diga para eles se santificarem, porque no terceiro dia eu vou descer. Se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei o vosso Deus, e eles serão para mim propriedade perpétua, particular. Deus queria falar, Deus não queria escrever. Você já mandou um WhatsApp para alguém e a pessoa entendeu errado, você teve que gravar? Quem já fez isso? Às vezes, não, você entendeu errado, não é isso que eu quis dizer. É, mas está escrito. Não, eu sei, mas é que não é. Com que sentimento você leu? Com que sentimento você leu?
Aí o povo disse: não, pode, deixa para Deus descer, que nós estamos preparados, nós estamos prontos, aleluia. E Deus desceu. Aí você lê o capítulo 20, versículo 18 em diante. Quando o povo viu o clangor das buzinas, o monte fumegando, as trombetas tocando, o povo disse: Moisés, fala tu conosco que ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. E até hoje as pessoas preferem o Moisés aqui em cima para falar de Deus para mim. Essa nunca foi a ideia de Deus original. Eu queria falar, mas vocês não querem ouvir. Aí o povo, Moisés ficou no meio. Moisés ficou ali entre o alpendre e o altar. Moisés ficou ali no pé do monte, dizendo: gente, calma, Senhor, segura a onda aí. O Deus quer falar com a gente, Senhor, segura. Aí o Deus disse: Moisés, deixa eles, sobe tu aqui. Aí Deus escreveu: vou escrever aqui, Moisés, você leva lá para eles. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, nunca foi a ideia de Deus, regras. Sabe onde as regras são fortes? Onde os relacionamentos são fracos. Onde o relacionamento é forte, não precisa de muita regra, porque todo mundo sabe o seu papel no corpo. Todo mundo sabe que não deve olhar, que não deve tocar, que não deve pegar o que não é seu, que aquela mulher não é sua, que aquele homem não é seu, que aquela pessoa... todo mundo sabe, irmão. E se precisa de regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, é porque ainda não nascemos de novo. Porque se nascemos do Espírito, nós crescemos de glória em glória. E a sorte que Jeremias profetizou, Deus nunca quis escrever nas tábuas: mas a graça vem depois da lei. Não, a graça veio antes. A lei foi criada para quem rejeitou a graça. A lei é para o impuro, diz a Bíblia. A lei é para o injusto. Amigo mais Jesus, tu és o meu amigo mais fiel. Teu nome é Jesus, teu nome é Jesus. Sem você eu nada poderei fazer. Tu és o meu amigo mais fiel. Jesus, Tu és o meu amigo mais fiel. teu Nome é Jesus, teu nome é Jesus. Sem você eu nada poderei fazer. E aí, Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, Jeremias profetiza: virão dias, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior. E eu escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conheceis o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade.
e nunca mais me lembrarei do seu pecado. Você é ministro desta nova aliança. Eu vou colocar minha lei no seu interior. E as pessoas que não acharam ela ainda, você vai olhar para elas com os olhos de Cristo e vai ajudar elas a olhar para dentro de si. E você vai dizer: aí dentro tem as escrituras do Senhor, o amor do Senhor está aí dentro. Ei, aí apareceu o filho da irmã Maria lá na Galileia, o cabeludo, o surfista, aquele que anda sobre as águas. Apareceu ele lá dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele não estava quebrando a lei, ele estava aperfeiçoando. Ele estava dizendo: está dentro de vocês. Eu vou enviar o meu Espírito e ele vai vir. Ele vai habitar dentro de vocês. Ele vai ensinar para vocês tudo que meu pai escreveu nas pedras. Ele vai ensinar para vocês tudo que meu pai escreveu nas pedras. Vai ficar claro para você o que é perdoar, o que é não adulterar, o que é não roubar, vai ficar claro o que é não assassinar. Você pensa que é só matar alguém? Não, é parar de falar mal, é parar de atacar, é parar de criticar, é parar de ver defeito em todo mundo. Você não vai crescer assim, cristão. Ele não veio quebrar a lei, na realidade ele cumpriu a lei, e por isso ele tem legalidade para estabelecer um novo concerto. Aleluia, chamado para redimir. Nós fomos chamados para redimir, não para controlar. A igreja não foi desenhada para controlar, ela foi desenhada para levantar, para levedar toda a massa com o amor de Cristo. Fica de pé comigo, irmãos. Eu espero que você tenha entendido. Aleluia. Pastor, mas eu pratico o bem. Às vezes Deus tem que te libertar do bem para voltar a praticar a verdade. Deus está te protegendo também do bem, porque o bem pode te tirar da verdade. Ninguém quer o mal, todo mundo quer o bem que está no meio do mal. Amém, irmãos? Todo mundo quer o bem que está no meio do mal. Quando Pedro quis morrer por Cristo, ele queria o bem ou o mal de Jesus? Ele queria o bem. Jesus disse: mas isso não é a verdade para mim. Ah, meu Deus. Como que eu vou enxergar isso? Como que eu vou ver coisas boas na vida das pessoas? Primeiro eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser restaurado. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não experimentei, meu irmão? Como? O que eu vou falar para você parece doideira, mas eu quero terminar aqui. Jeremias capítulo 9, versículo 20. A gente termina com esse versículo, com esses versículos. Jeremias 9, 20 diz assim: ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. O que é que... Não, volta lá. Vós mulheres. Mulheres na Bíblia representa quem? Quando a Bíblia fala de mulheres, ela está representando quem? A igreja. Eu estou fazendo uma simbologia. Eu sei que essa palavra foi dada a Israel, mas a velha aliança, ela é sombra daquilo que está acontecendo, daquilo que já aconteceu e daquilo que está por vir. Vós mulheres, essa é uma palavra para nós, para a igreja. Ele está dizendo: ensine o choro para as próximas, ensine o pranto para as próximas gerações. Ensine esses meninos e essas meninas a chorarem por amor a Cristo. O que é que acontece? Versículo 21. Porque a morte subiu por onde? Onde as suas janelas? Os olhos são o que? A janela da alma. João 10:1 diz que o ladrão entra pela janela. A morte entrou pela onde? E ela se alojou aonde? Nos nossos palácios. Se você não olhar bem, você vai olhar mal. Não existe neutralidade na sua vida. Ou você é uma bênção ou você é uma maldição.
Olha e vê coisa boa. Por quê? Porque a morte vai entrar pela janela, ela vai se alojar no teu palácio. O que é que ela vai exterminar? O que está escrito ali? Ela exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Criança fala do quê? Pureza. Jovens fala do quê? Força. Se você perder a pureza e a força por aquilo que você colocou para dentro, o que é que vai acontecer? Versículo 22. Assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como a gazela atrás do segador, e não há quem recolha. Em vez de você produzir vida com o evangelho, você vai produzir morte. Se você perder a pureza de Cristo, a força de Cristo na sua vida. Aí o versículo 22 diz assim: os cadáveres, você vai ver só morte, você só vai ver defeito. Tem gente que olha para os outros, só vê problema, só vê defeito, não vê nada de bom, irmãos. Na realidade, às vezes a gente vê isso nos outros porque nós estamos assim. Isso é um problema pessoal. Agora olha o que diz o 23 e o 24. Eu amo isso, a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie sábio na sua sabedoria, nem forte na sua força, nem rico na sua riqueza, mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus e que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Meu Deus, o Senhor está te chamando hoje para um lugar de libertação na mente. Não perca a pureza, por favor, não perca. Senão você não vai ver Deus, você não vai ver Deus nas pessoas. Mas fizeram mal para mim, mas vê com os olhos de Cristo. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Vou te guiar com os meus olhos. Olha para Ele, seja iluminado. Treine a sua mente a ver coisas boas nas pessoas. Ontem eu forcei você a olhar para você mesmo. Lembra da nossa oração de ontem? Vamos terminar com ela, mas não do mesmo jeito. Ontem eu fiz você olhar para você mesmo e pensar em coisa ruim que poderiam acontecer com você. Amém? Agora, depois eu fiz o quê? A gente orou sobre o quê? Você pensar em coisas boas que você gostaria que acontecesse com você, não foi? Agora, eu quero pedir que você junte alguém aí perto e você comece a profetizar tudo de bom para ela. Você vai treinar a sua alma. Você vai dizer assim: eu quero declarar para você, eu quero profetizar para você que Deus vai te abençoar, que Deus vai romper com os seus negócios. E à medida que você for falando, as revelações vão vindo. Ninguém pode ficar sozinho, ninguém pode orar por si mesmo. Comece a orar por alguém. Isso. Você que está em casa, faça o mesmo, ore. Se você pode orar, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se você pode orar desejando o bem do outro, você também pode olhar para ele agora, olho no olho, e falar tudo que você desejaria que acontecesse com ele de bem. Fale. Comece a profetizar para ele. Orar é mais fácil de olho fechado, né? Comece a declarar para a vida dele. Eu quero declarar para você.
Eu quero liberar uma palavra de vitória para você. Eu quero liberar uma palavra de vida para você. Eu quero liberar uma palavra de vida para você, de vida. Sim, eu declaro você vivo. Eu declaro você grande. Eu declaro você quebrando tudo lá em Curitiba. Declaro vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para mim, eu estou falando. Amém. Declarar, vocês merecem isso. Eu oro por doxa na vida de vocês. Que haja doxa, que haja glória. Que haja glória sobre glória. Que haja glória e mais glória. Aleluia. 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 Levante sua mão e aplauda ao Senhor bem forte. Recebe essa palavra no seu espírito. Viva com ela. Viva nela. Nós não vamos colocar véu. Nós vamos com o rosto descoberto, de cara limpa. Nós vamos crescer de glória em glória. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz que excede a todo entendimento, a paz que vive em meio a guerras, mas vive em paz. Aleluia. Cresçamos de glória em glória. Isso é crescer de glória em glória. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te prospere. Aleluia. Que cresçamos na graça e no conhecimento. Que nós venhamos ser uma igreja sadia e abençoar essa nação. Não criticar, não atacar. Vamos abençoar, que saia da nossa boca palavras vivas. Que saia da nossa vida palavras vivas. Aleluia. Que nós sejamos como Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Que a gente olhe e diga: vivam ossos secos, vivam. Em nome de Jesus Cristo, vivam ossos secos, vivam. Que tudo que estiver ao nosso redor seja tocado e abençoado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai na paz. Vai na paz. Yeah. Yeah, I got the city lights, the heights, the things they dream to chase. Got trophies lined up on the shelf like I'm winning every race. People see me shine and think I'm living in a paradise, but when I close the door alone, the silence hits me like a knife. I got friends, I got fame, I got plans on every side, but none of that could fill the space where you were staying by my side. Success feels hollow when the one I held is gone without a trace. I got the whole world in my hands, but you're the one I can't replace. I got everything, but I don't have you. I don't have you. Crowded rooms feel empty. Brightest lights turn blue. Brightest lights turn blue. I got everything, but it don't feel true. But it don't feel true. What's the point of reaching heaven if
if I can share it all with you. Yeah. I got a watch that costs a fortune but can't turn the time back. I shoes that walk 1,000 streets but can't lead me to your tracks. I got thousands cheering loud but none can fill the quiet nights, cause every win reminds me of the one I lost without a fight. I'm flying over cities, touching clouds but never landing home. Got maps of every place but yours the one my heart would roam. They say I got the perfect life but they don't see the truth inside. You can own the whole horizon but it means nothing if love died. I got everything but I don't have you. Even standing on the summit feels like falling through and through, like falling through and through. I got everything, but the sky's not blue. How can I call it victory if I lost the one that's you? Yeah. I could trade the fame, the stage, the gold. Give up every story that's yet to be told, just to get one moment, 1 second, one view, where I turn around and still find you. I got everything people chase for their whole life through, but none of it matters, cause I don't have you. I got everything. Crowded rooms feel empty. I got everything, but it don't feel true. What's the point